Amém, igreja, graça e paz em Jesus. Bom estar aqui com os irmãos. Desafiador é ministrar para a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor é santa e santificada. Paulo disse isso, iniciando a sua carta aos Coríntios. Aos santos chamados para serem santos. Amém? E é com temor e tremor que eu faço isso, porque não foi por anjos, como diz Hebreus, que o Filho veio. O Filho veio pela igreja de Jesus. Amém. Vamos começar essa meditação com o texto de Efésios 1. Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Paulo escreveu assim: Ele, está se referindo a Deus, nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, esse segundo ele aí é Jesus, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Agora, indo mais adiante um pouquinho, vamos abrir Efésios capítulo 3. Efésios 3, e ler os versículos 8 e 9. Paulo escreveu assim: A mim, o menor de todos os santos, foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar a todos qual é a dispensação do mistério que durante tempos passados esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas. Podemos orar mais um pouco? Feche seus olhos. Pai, é com gratidão ao Senhor pelo cuidado com nossas vidas, pelo amor e bondade, pela graça, e é também com tremor e respeito que abrimos a Tua palavra, Senhor, para receber do Senhor. Por favor, fala comigo e com meus irmãos e irmãs, para a glória do Teu nome, segundo a Tua vontade para esta tarde, em nome de Jesus. Amém. Amados, nesses dois textos que a gente leu, Efésios 1, 9 e 10 e Efésios 3, 8 e 9, aparece a mesma palavra, mistério. E nesses dois textos, essa palavra significa algo encoberto, algo não revelado, mas principalmente, nesse caso dos dois textos, algo inalcançável à mente e à razão humana. Ou seja, se não fosse revelado por Deus, não havia sábio, cientista, investigador que conseguisse chegar à compreensão daquilo que estava encoberto por Deus. Algo inalcançável à mente e à razão humana. Então, os dois textos falam, especialmente o primeiro, falam que Deus revelou algo que estava em mistério, ou seja, que estava encoberto, que era inalcançável à razão humana. E o que foi que ele revelou? O texto de Efésios 1:10 diz: Ele revelou, versículo 9, o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo. E o que ele revelou é fazer convergir nele, em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Portanto, Deus revelou o mistério que estava oculto, era um propósito, era um plano. E esse plano era fazer convergir para Jesus todas as coisas nos céus
e na terra. No dicionário, a palavra convergir, esse é o sentido comum dela. No dicionário, essa palavra significa ir para um ponto comum. Isso é meu neto. Ir para um ponto comum, ou unir-se em torno de um foco comum. Esse é o sentido. Era não? Olha, bichinho, levou a carapuça sem ser. O vô botou nele. Isso aqui é um vô. Convergir significa, no dicionário, ir para um ponto comum, ou então unir-se em torno de um foco comum. Por que Deus estabeleceu esse plano? Um plano de unir todas as coisas em Cristo Jesus. Bom, para responder essa pergunta do porquê que Deus fez isso, a gente vai precisar antes falar de divergir. E essa palavra divergir significa o contrário, obviamente, de convergir, ou seja, significa afastar-se de um ponto comum, ou se afastar de um foco comum. Vou explicar melhor isso aqui. Agora eu vou precisar da ajuda de 3 irmãos homens, por enquanto, depois eu vou chamar mais. Então eu quero que venham aqui, por favor, 3 irmãos homens. Primeiro, segundo, terceiro. Ótimo. Muito bem. Esse jovem aqui vai ser Deus. Fica aqui. No representante. Pronto. E Deus também criou anjos. Criaturas celestes. Anjos e criaturas celestes. Vem vocês. Criaturas celestes. Não é para sentar, não. Tá? Aqui as criaturas celestes, não é a cadeira das criaturas celestes. Folgado esse meu discípulo. Veja, acompanhe. Deus criou todas as coisas. Nesse momento aqui, nós temos apenas as coisas do céu, as criaturas que para nós são invisíveis, querubins, serafins, anjos, não é? Ele criou também a terra e tudo que nela há. Ele sustenta tudo que criou com a força, o poder e a graça. Você concorda que isso torna Deus o ponto central da criação? Deus, o ponto central da criação. Porque fora dele não há vida. Fora dele não há existência. Ele foi o criador de tudo. Antes de criar, só havia Deus. Mas Deus criou. E como ele é a origem de tudo, ele é o ponto central de tudo. Seria, portanto, natural que a sua criação convergisse para ele. Toda a criação convergisse para Deus e Deus fosse o ponto central da sua criação. Amém? E esse convergir é um convergir de gratidão e um convergir de amor, porque todos sabem que são criaturas. E foi assim durante muito tempo. Mas um dia, uma das criaturas celestes resolveu se rebelar contra Deus, resolveu se rebelar contra Deus, e nessa rebelião conseguiu arrastar outras criaturas celestes. E aquela criatura celeste que se rebelou deu origem a um outro movimento. Havia aqui um movimento de convergência natural, mas aquela criatura que se rebelou, tentando assumir o lugar de Deus, criou um outro movimento, um movimento de divergência em relação ao Criador. Vocês estão entendendo? Além de conseguir atrair outras criaturas celestes, a Bíblia diz que 1/3 dos anjos foi atraído, não é?
tínhamos 3 aqui, um foi atraído para lá. Essa criatura celeste trabalha incansavelmente para levar a criação de Deus para o mesmo caminho. Aquela criatura conseguiu fazer isso, a mesma coisa com Adão e Eva. Agora eu quero que um casal venha aqui. Pode ser vocês. Não, eu tive que escolher. Vários queriam, vários. Eu olhei logo para Marcela e Júlia ali. Conseguiu. Só um instantinho, não se preocupem não. Não, vocês estão virados para lá. Conseguiu atrair Adão e Eva para o seu movimento. E a partir disso, eu quero que venha agora mais 5 homens e 5 mulheres. Pode vir, é rápido. Para lá. Calma, gente. Para lá, aqui. Vamos prestar atenção. Irmãos, depois de conseguir que Adão e Eva fossem atraídos, todos aqueles que foram gerados a partir deles, todos os seres humanos, homens, mulheres, já nascem dentro desse movimento. Todos nascem desassociados da bondade de Deus, da graça de Deus. Aliás, desassociados da bondade não, porque Deus continua a ser bondoso. Mas desassociados desse movimento aqui de convergência. Todos nascem já ali. E quando você olha para isso, e agora eu digo, vamos pensar no Brasil, vamos pensar no nosso mundo hoje, agora, nas guerras, nos problemas, nos crimes que vemos, ouvimos falar. O nosso país, volto a dizer, o que parece? Que esse movimento ali só faz crescer e está ganhando? Sim ou não? Parece. Mas será mesmo? Deus revelou o seu plano. E o plano é fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Deus pegou Jesus, colocou aqui do seu lado e disse: agora ele é o centro. E tudo vai convergir para ele. E aí começa a ser possível convergir para Deus. Começa a ser possível. Não, voltado para Jesus. Ele é o centro agora. Ele é o centro. Começa a ser possível convergir para Jesus. Amém? É possível convergir para Jesus. Glória a Deus. Obrigado, amados. Podem ir. Deus tornou Jesus o centro e agora Ele está convocando. Ouçam. Ele agora está convocando toda a criação para convergir para Jesus. Nesse contexto, a palavra convergir é algo bem mais profundo do que ir para um ponto comum. Nesse ponto de Efésios 1, a palavra no original usada é anacephalaiostai, que quer dizer unir novamente sobre uma cabeça, debaixo de um só governo, todas as coisas. Convergir, então, não é mais ir para um ponto, mas é unir novamente, debaixo de um só governo, todas as coisas. Amém? Esse é o sentido da palavra no original. E o texto que a gente leu em Efésios 1 também afirma que esse movimento de convergência iria acontecer durante um tempo chamado de plenitude dos tempos. Plenitude do tempo. Pergunto, esse tempo já começou?
Sim ou não? Sim. Não apenas pela lógica de que eu e você nos convertemos e saímos de um movimento para o outro, mas Gálatas 4:4 diz assim: mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Esse tempo já começou. E começou exatamente quando Jesus foi gerado no ventre de Maria. E aquele nascimento humilde, na estrebaria de uma cidade insignificante, porque Belém é referida no Antigo Testamento assim: e tu, Belém Efrata, menor de todas entre as cidades, de ti nascerá aquele que será o Salvador. Uma cidade insignificante e nela uma estrebaria. Ali, aquele nascimento foi o sinal do início desse tempo especial chamado plenitude dos tempos. O período onde se iniciou a grande convergência. Isaías 9:6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo, olha aí o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Vamos abrir Filipenses, capítulo 2 agora. Filipenses 2. A maioria de nós conhece bastante esse texto, mas olha só. Filipenses 2, de 5-8, nós acabamos de falar do nascimento, que deu início à plenitude do tempo, ao tempo da grande convergência. Versículo 5, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Irmãos, esses versículos, como nós sabemos, falam do esvaziamento de Jesus e da sua humilhação. O que eles relatam? Eles estão dizendo que Jesus convergiu para o seu Pai todos os dias da sua vida como homem. Ele nunca fez a sua própria vontade. Ele foi obediente em todas as coisas, e essa obediência o levou à morte. Porque está escrito, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Em todos os dias da sua vida como homem, Jesus convergiu para o seu Pai. Por isso, os versículos de 9-11 falam da consequência desse ato de Jesus. Está escrito assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira, ou soberanamente, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Jesus foi exaltado por Deus e tornado a autoridade máxima do universo. Durante esse período de tempo que a Bíblia chama de plenitude dos tempos. E todo joelho vai se dobrar diante dele. E
toda língua vai reconhecê-lo como Senhor. De uma maneira ou de outra, todos vão convergir para Ele. Agora, conforme a gente leu aqui nos versículos de 9 a 11 em Filipenses 2, esse movimento de convergência está acontecendo, já aconteceu, está acontecendo ou vai acontecer em 3 esferas diferentes: nos céus, na terra e debaixo da terra. Vamos ver isso. Primeira esfera, os céus. Obviamente, a Bíblia está se referindo, quando fala dos céus, está falando da morada de Deus Pai. Jesus já foi exaltado lá. Jesus já foi exaltado e os seres celestiais já convergiram para Jesus. Apocalipse 5, 11 e 12 diz o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte. Essa contagem aqui é só de seres celestiais, não está falando de seres humanos. Milhões e milhões e milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Amém? Na esfera dos céus, Jesus já foi exaltado. A segunda esfera que eu quero tratar aqui nessa tarde é a esfera debaixo da terra, porque eu vou gastar mais tempo falando da nossa esfera. Debaixo da terra, aqui a Bíblia está se referindo a, não às minhocas, mas está se referindo a demônios, aos seres celestiais da maldade, aqueles que foram atraídos por Satanás para o seu movimento de divergência. Esses seres vão convergir, sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Eles vão convergir. Eles vão convergir. Agora, a questão é, de livre e espontânea vontade? Não. Mas vão. Veja só o que Davi escreveu no Salmo 110, 1. Salmo 110, 1. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés, assoalho. Agora, isso é Salmo 110, 1. Davi escrevendo ali centenas de anos antes do nascimento de Jesus. Agora, vamos abrir Mateus 22 e ler os versículos de 41 a 44. Estando reunidos os fariseus, Jesus lhes perguntou: o que vocês pensam do Cristo? De quem ele é filho? Eles responderam: de Davi. E Jesus perguntou: então, como é que Davi, pelo Espírito, chama o Cristo de Senhor, dizendo: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés? Jesus pegou o Salmo 110, escrito centenas de anos antes dele, um salmo messiânico. Jesus pegou o Salmo 110 e aplicou a ele. Aplicou a ele. Os demônios são chamados por Jesus de inimigos e serão forçados a se dobrar diante de Jesus e reconhecê-lo como Senhor. Amém? Portanto, essas criaturas que estão nessa esfera chamada debaixo da terra vão convergir para Jesus. À força, mas vão. A terceira esfera, a nossa, a terra, porque ele será reconhecido e exaltado nos céus, na terra e debaixo da terra. A terceira esfera, a nossa. Como é que aqui, nessa esfera,
acontece a convergência para Jesus. Nos céus ela já aconteceu. Jesus já foi exaltado, as criaturas celestiais já convergiram, ele é reconhecido como Senhor. Debaixo da terra, eles vão convergir na marra. Aqui, como é que acontece a convergência? Eu vou ler 3 textos. O primeiro, em Atos 17. O discurso ou pregação de Paulo lá em Atenas, no Areópago. Atos 17, 30 e 31. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, mas agora ele ordena a todas as pessoas, em todos os lugares, que se arrependam. Porque Deus estabeleceu um dia em que julgará o mundo com justiça, por meio de um homem que escolheu, e deu certeza disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. O segundo texto, Romanos 10, 9. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. E o terceiro texto, 2 Coríntios 5, 20. Somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo, pois, pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Qual a mensagem que esses textos trazem? O que eles estão dizendo é que a maravilhosa obra de redenção foi realizada para que fosse possível a convergência aqui na terra. Amém? Esta obra não foi realizada nos céus. Esta obra não foi realizada na esfera debaixo da terra. Mas essa obra foi realizada aqui, para tornar possível haver convergência entre os seres humanos, homens e mulheres. Então, depois de viver uma vida sem pecado, uma vida de completa obediência ao Pai, uma vida de convergência absoluta para o seu Pai, Jesus foi entregue à tortura e à morte como oferta pelos nossos pecados. E desde então, Deus está convocando todos os homens e todas as mulheres para se arrependerem dos seus caminhos de rebelião, caminhos de divergência, influenciados por aquele ser maligno. Se arrependerem desses caminhos e se reconciliarem com Ele por meio de Jesus. Amém? Quando alguém entrega a sua vida para Jesus, nesse mesmo instante, a pessoa sai ou é tirada do movimento de divergência para o governo amoroso de Jesus. E começa a andar no caminho de convergência estabelecido por Deus em Jesus. Um caminho de graça, é verdade. Um caminho de amor, sim. Mas também um caminho de obediência. Porque é um caminho de convergência. Amém? Vamos ler Colossenses 1, versículos 13 e 14. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Uma coisa que sempre o Espírito Santo me lembra é que, embora o ser humano precise tomar uma decisão, quem faz a obra é Deus. Amém? Como Deus nos fez
seres com capacidade e liberdade para decidir, Ele nos chama para decidir para Ele. Mas quando um homem e uma mulher tomam essa decisão, não há ali mérito algum no homem e nessa mulher. Amém? Porque o Espírito de Deus estava ali trabalhando todo o tempo para que aquela decisão fosse tomada, para convencer aquela pessoa do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, então, conduz alguém para pregar o Evangelho. E enquanto o Evangelho está sendo pregado, ele, o Espírito Santo, está trazendo clareza, revelação de coisas que passaram despercebidas daquela pessoa durante a sua vida até aquele instante. Então, pela obra do Espírito, essa pessoa é iluminada. Fala, eu preciso decidir. Mas se não tivesse o Espírito Santo, não haveria a decisão. Amém? E quando ela diz, eu quero, Deus opera poderosamente e transporta esta vida do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Amém? Então é igual quando a gente ora. Não pense que é o joelho dobrado que faz as coisas acontecerem. É Deus. Amém? O mérito não está nos joelhos e nem neles dobrados. Deus quer realizar. Ninguém consegue mudar a vontade de Deus orando. Deus faz o que Ele quer fazer. E Ele nos chama para orar. Há algo aqui nessa esfera que nós não compreendemos, mas há algo aqui que impede, de alguma maneira, o agir de Deus. E então Deus chama os reconciliados para estarem intercedendo, orando, segundo a vontade dEle, para que essa vontade seja realizada aqui na terra. Amém? Lembram quando o anjo falou com Daniel? Desde o primeiro dia em que você aplicou o seu coração, eu vim. Ora, será que Deus não queria enviar aquele anjo? Mas é claro que sim. Mas aqui nessa esfera tem influência maligna que de alguma maneira nós não compreendemos. Se o Senhor quiser, Ele vai nos mostrar por quê que era assim ou é assim enquanto a gente está aqui. Há um impedimento que torna necessário que um homem, uma mulher, ore para que Deus faça a sua vontade aqui na terra. Amém? Talvez, isso sou eu que estou, especulação minha. Talvez seja porque Deus, ao criar a terra, deu a autoridade dela ao homem, ao ser humano. E por isso Ele enviou o seu Filho como homem, um ser humano, para fazer o resgate de outros seres humanos. Amém? Então, há alguma coisa aqui que precisa que a gente ore, mas quem está fazendo é Deus. Amém? Vamos continuar. Mas isto é um caminho. Tirados desse movimento de divergência que a Bíblia chama de império das trevas, e levados para a convergência de Deus, que é o reino do Filho do seu amor, isto aqui é uma caminhada, é um caminho, não é um evento na vida de uma pessoa. Esse evento é tremendo, fundamental, sem ele nada poderia seguir-se. Seria impossível sair pelo meu esforço daquele movimento ali para esse movimento aqui. Seria impossível. E era necessário que eu e você tivéssemos participado, decidindo conforme a vontade de Deus. Mas nós entramos dentro de um caminho. Amém? E nesse caminho é necessário continuar convergindo para o governo amoroso de Jesus a cada dia. E isso na força e no poder do Espírito Santo, porque sem Ele, a gente, mesmo tendo sido tirado do movimento de divergência e sendo feito uma nova criatura, se não fosse o Espírito Santo dentro de mim,
e dentro de você, não seria possível a gente perseverar. Mas graças a Deus por Jesus Cristo. E muito obrigado, Espírito Santo. Amém? Porque é Ele que persevera dentro de nós. Para que a gente persevere em continuar convergindo. Jesus disse para os que desejam segui-lo: a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Amados, seria impossível tomar a cruz sem o Espírito Santo. Seria impossível. Portanto, quando eu e você dizemos não às obras da carne, como escreveu Paulo, se o que temos foi recebido, por que nos gloriamos? Não é verdade? Quando nós resistimos às obras da carne e perseveramos em convergir para Jesus, é o Espírito que está perseverando em nós. Amém? É na força dele que eu e você podemos continuar decidindo. Mas ele sempre quer. Então nunca haverá falha da parte dele. Nunca vai acontecer de você ligar o carro e o motor não dar partida, a bateria riu. Não, da parte do Espírito Santo não, porque ele é dinamis, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Agora, como essa convergência acontece no dia a dia, na prática? Quando eu perdoo. Quando eu ando a segunda milha. Aliás, para os que não sabem, eu acho que eu já falei isso aqui em algum momento, mas talvez nem todos saibam que história é essa de segunda milha que a gente fala tanto. Não, vou andar a segunda milha. A gente fala com a cara assim, né, Amar? Tem que andar a segunda milha, irmão. Eu vou explicar para vocês. No tempo do Império Romano, um enviado de Roma tinha autoridade para obrigar qualquer cidadão a caminhar ao lado dele por 1 milha. Depois de 1 milha, aquele cidadão estava liberado e ele tinha que arrumar outro para obrigar. Não podia decidir, não. Era obrigado a andar aquela milha. E o que Jesus diz é: se alguém te obrigar a andar a segunda milha, vai com ele 2. Ou seja, não é a letra da lei, vá além. Vá além. Por isso que, às vezes, quando nós dizemos, eu tenho que andar a segunda milha, a gente não está fazendo conforme Jesus disse. Porque é ir além da obrigação. A obrigação era 1 milha. É ir além da obrigação. É fazer com prazer, fazer com gosto, por Ele. Amém? Quando andamos a segunda milha, estamos convergindo para o Senhor. Quando a gente abençoa, ao invés de amaldiçoar. Quando escolhemos perder por amor de Cristo. Quando abandonamos a maledicência e a fofoca. Estamos convergindo para Jesus. Quando o marido decide amar e cuidar da sua esposa. Quando a esposa decide respeitar e ser submissa ao seu marido. Quando os filhos obedecem e honram os seus pais. Cada vez que isso é praticado, a pessoa está convergindo para Jesus. Amém? Em primeiro lugar, é para Jesus, não é pelo outro. É por causa de Jesus. Mas eu acrescento. Falar de algo bem simples agora. Quando a gente obedece às leis de trânsito, estamos convergindo. O que a Bíblia diz a respeito de obediência às leis? Vamos abrir Romanos, capítulo 13. Romanos 13, de 1 a 5.
que todos estejam sujeitos às autoridades superiores. Porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Eu estou lendo errado? Não, é de 1 a 5. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem, e você terá louvor dela, pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, não tenha medo. Ou melhor, tenha medo, porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. Portanto, é necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Está difícil de engolir essa? Está arranhando na garganta? Quando Paulo escreveu isso, o mundo estava debaixo do Império Romano. Israel estava dominado por Roma. E Roma não costumava ser boazinha. E Paulo diz: seja submisso à autoridade. Coisa estranha, não? Eu quero lembrar a vocês um acontecimento da vida de Jesus. Jesus estava diante de um homem chamado Pilatos. E esse homem estava julgando Jesus. Jesus estava ali porque estava sendo acusado pelas autoridades de Israel de ser agitador. Pilatos começou a perguntar algumas coisas a Jesus, fazer um interrogatório. E Jesus não respondeu nada. E Pilatos disse: você não responde nada? Não sabe que eu tenho autoridade para mandar soltar você e mandar matar você? Vocês lembram da resposta de Jesus? Você não teria nenhuma autoridade se do alto não lhe tivesse sido dada. Jesus reconheceu de onde vinha a autoridade daquele homem. Quando aqueles homens com violência pegaram Jesus no Getsêmani e Pedro, com a espada, decepou a orelha de um dos homens. Lembram da resposta de Jesus? Guarde a sua espada. Você não sabe que se eu quisesse, meu Pai enviaria nesse momento legiões de anjos para me livrar? Jesus se submeteu às autoridades. Portanto, quando a gente se submete, nós estamos convergindo para Jesus. Amém? Porque esse foi o caminho que ele fez. Quando não fazemos isso, há dois movimentos. Se não estamos convergindo, estamos parados? Não existe lugar neutro. Se não estamos convergindo, estamos divergindo. Mas essa autoridade não merece, não se trata disso. As autoridades de Israel não mereciam. Paulo foi preso a segunda vez e morto por ordens de um doido chamado Nero, imperador romano. E a ordem foi dada e a ordem foi cumprida. Vocês estão entendendo?
Nós somos... Mas, Fernando, mas e quando a autoridade manda a gente fazer algo que não é da vontade de Deus? Aí é outra história. Aí é outra história. Mas eu não posso usar essa exceção, por exemplo, para me ficar não submisso às leis, porque a autoridade pode pegar o meu dinheiro e usar para aquilo outro, aí eu não pago imposto. É? Essa história de imposto, aliás, já tem uma resposta de Jesus, né? Sim ou não? É lícito pagar imposto? É. Dê imposto ao governo e obediência a Deus. Amém? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Glória, louvor, adoração, obediência. Amém? Quando respeito as autoridades constituídas e oro por elas, dói a garganta? Se eu não faço isso, quando o Senhor falou comigo isso, alguns anos atrás, tá bom, Senhor, vou orar. Manda fogo. Baixa o cacete. E aí o Espírito do Senhor me lembrou daquele dia em que Jesus estava com os discípulos e ao passar por Samaria, os samaritanos não aceitaram a presença de Jesus ali e João e Tiago fizeram igual. Senhor, quer que mande fogo? A resposta de Jesus foi: vocês não sabem de que espírito são. De que espírito nós somos, irmãos? De qual espírito nós somos? Nos é dada a liberdade de escolher quando vamos convergir e quando não vamos. Não nos é dado. Agora, há uma razão e um motivo para eu e você convergirmos nessas duas práticas que são mais difíceis, especialmente a última, especialmente nesse tempo. A palavra de Deus diz que pela igreja, Efésios capítulo 3, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus está sendo conhecida de principados e potestades. E contra a autoridade é uma coisa que Satanás sabe fazer. Ele fez isso. E ele se alegra muito quando fazemos isso. Mas ser igreja é entender que não é apenas o nosso mundo visível, aliás, é muito pouco do nosso mundo visível que está sendo tratado enquanto nós estamos vivendo aqui. Há um mundo invisível, formado de principados e potestades, adoradores da rebelião, que precisam ver a igreja de Deus obedecendo e convergindo para Ele. A multiforme sabedoria de Deus sendo vista, revelada por principados e potestades. Não tem nada a ver com A ou B que esteja no governo. Tem a ver com algo muito maior, chamado esfera celestial, principados e potestades, que é o que vai permanecer quando tudo for destruído por Deus. E nós, pessoas como eu e você, que sofrem tentações, que passam por debilidades, que enfrentam enfermidades, lutas, tristezas, pessoas como eu e você estamos revelando a principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Amém?
É isso que o diabo não quer que a gente enxergue. Mas é isso que o Espírito Santo está abrindo os nossos olhos. Nós podemos sim orar pelas nossas autoridades, pelas piores que aí estão. Porque Deus é Deus. Há algo muito além da nossa compreensão. Falar mal deles, qualquer um pode fazer. Mas quem pode orar por eles, a não ser a igreja? Sim ou não? E claro, não precisa ser nova criatura, nem ser habitação do Espírito Santo, para falar mal dos governantes. Isso é a coisa mais fácil que existe. Mas o Espírito Santo não está em nós para isso. Está em nós para que a vontade de Deus seja feita. E essa vontade é boa, perfeita e agradável. Sobre que perspectiva? Na dele. Porque quando fazemos isso, estamos convergindo para ele. Estamos honrando a ele. Estamos revelando a multiforme sabedoria dele para principados e potestades. E se pode dizer ali na terra, ainda existe remanescente. Ainda existe povo que por causa do seu Deus, ora pelas suas autoridades. Amém? Amados, nenhuma atitude aqui na terra está desassociada dessa realidade. Ou a gente está convergindo e se aproximando de Deus através de Jesus, ou nós estamos divergindo e nos colocando em perigo, em risco, porque acabamos de ler. Aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Olha que coisa séria. Não há meio termo, não há atitude neutra. Os irmãos estão entendendo? Sim ou não? Mas observem. O período chamado plenitude dos tempos, ou plenitude do tempo, não é para sempre. Ele vai ter um fim. Haverá um dia em que uma ordem de Deus, seguida de uma palavra do arcanjo e do toque da trombeta, vão marcar no céu o momento da volta de Jesus, para encontrar-se com a sua igreja nos ares. Quem é a igreja do Senhor? Naquele dia, aqueles que até o fim perseveraram em convergir para Ele. Vai fazer alguma diferença se você estava orando por um cara legal ou por uma trepeça? Sim ou não? Nenhuma diferença. Naquele momento, não vai fazer diferença. O importante é que estávamos orando. Bom, depois desse encontro, de acordo com o Apocalipse, depois do encontro da igreja nos ares, vão acontecer outros fatos, algumas batalhas muito grandes aqui na terra, e finalmente o juízo final. Depois do juízo final, 1 Coríntios 15 diz o seguinte, olha, 1 Coríntios 15, 24, 25 e 28. Então virá o fim, quando ele, e esse ele aqui é Jesus, entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder. Porque é necessário que ele reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho
também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Amém? Do que fala essa passagem? Tendo recebido toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra, Jesus vai entregar espontaneamente o reino de volta ao seu Deus e Pai. Quando esse tempo chamado plenitude do tempo acabar. Ele vai entregar espontaneamente. E vai entregar no momento em que a sua autoridade estiver completamente consolidada. Quando aquela última esfera lá, os inimigos, estiverem sido colocados como estrado dos seus pés e tiverem sido obrigados a reconhecer que Jesus Cristo é sim o Senhor, autoridade completamente consolidada, então ele vai se retirar e dizer: Pai, aqui está. A autoridade é sua. E ao Senhor eu me submeto. E nunca mais haverá divergência. Amém? Amados, nunca foi da vontade de Deus que nenhum ser humano estivesse listado como inimigo de Deus. Nunca foi da vontade de Deus. O inferno, o lago de fogo e enxofre foram criados para o diabo e os seus demônios. E o lago de fogo e enxofre é tão pior do que o inferno, que o inferno será colocado dentro do lago de fogo e enxofre, conforme a palavra. Mas nunca foi da vontade de Deus que nenhum ser humano estivesse listado como inimigo de Deus, porque lá só estarão os inimigos. Nós fomos criados para a comunhão com Ele, e não para a destruição, amém? E a maneira da gente viver essa comunhão maravilhosa, essa comunhão amorosa, é convergindo a nossa vida para Jesus. Será que nós estamos fazendo isso? No dia a dia, será que a gente está alinhando a nossa vida com esse movimento de convergência determinado por Deus? Explicando melhor. Quando o Espírito Santo nos mostra alguma atitude ou algum comportamento que confronta a vontade de Deus, como é que a gente tem reagido normalmente? Nos arrependemos, confessamos e abandonamos? Ou escolhemos se é para fazer isso ou para empurrar com a barriga e nos justificamos? Nós estamos vivendo esse tempo que a Bíblia chama de plenitude do tempo. Período em que a graça e a misericórdia de Deus estão sendo ofertados a todos. Ainda é possível se arrepender. Ainda é possível pedir perdão. Ainda é possível receber graça através do sangue de Jesus. Hoje mesmo, inclusive. Hoje mesmo. Mas esse tempo não vai durar para sempre, como nós vimos. Portanto, nós precisamos pensar seriamente nessas questões. Amém? Eu tenho certeza que enquanto estou aqui compartilhando e falando com vocês estas palavras, eu tenho certeza que o Espírito Santo está sinalizando. O Espírito de Deus está sinalizando nos nossos corações. Está falando com cada um de nós alguns pontos, algumas áreas, algumas atitudes, algumas decisões, onde nós não estamos convergindo para Jesus. Nós estamos nos justificando. Nós estamos arrumando desculpas em nós mesmos, nas situações ao nosso redor, para não
ouvir e obedecer à amorosa voz do Espírito Santo. Isso eu sei que está acontecendo nesse momento, porque essa é a obra do Espírito Santo. É Ele quem faz isso. Então vamos aproveitar e orar. Aproveitar que o Espírito está falando. E vamos então dar uma resposta à fala do Espírito Santo. Se Ele, e eu sei que está, nos chamando a convergir nestes pontos, nessas áreas, nessas decisões, nestas coisas que às vezes podem parecer detalhes, mas se o Espírito falou, não são detalhes. Se Ele está falando, vamos fechar os olhos e vamos dar uma resposta ao Espírito Santo. Amém?